Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, boa tarde, na verdade. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de agosto de 2025, sexta-feira, gravando muito mais tarde que o normal. E sim, nós temos passarinhos, sim, um dia desses, de uma manhã especialmente silenciosa. Eu notei que tinha uns cantos que eu não me recordava, coloquei o microfone na janela, né, e depois, uma hora e pouco, voltei e pronto, a gente tem essa trilha aqui para nos fazer companhia. Mas eu estou gravando um pouco mais tarde, nessa sexta-feira, porque hoje cedo eu fui à feira com a minha mulher. Nós temos a felicidade aqui de ter muito perto de casa, 3 quarteirões, uma feira extraordinária, super boa. Minha mulher já conhece todo mundo, faz uma festa, e eu vou de vez em quando, né, ainda mais porque normalmente a feira, para mim, ela tem outro aspecto interessante que é visual. Né, tem tantas cores, tantas texturas, tanta coisa bonita, tanta coisa viva. Né, eu acabei trazendo de lá também, obviamente, uma dúzia de fotos que eu já coloquei no Instagram, já está por aí, já está no Flickr. Né, mas é curioso porque eu acho que eu fui na Barraca da Banana, né, que eu nunca tinha ido, os outros feirantes eu já conheço, mas o cara da banana não. Né, eu fui tirar uma foto de alguns cachos ali, aí o cara falou: olha, de onde vocês são? Eu falei: não, eu moro a 3 quarteirões, a gente mora perto daqui. É que eu carrego sempre uma câmera comigo. E eu complementei: eu acho que a gente tem que ser turista no próprio lugar que a gente vive. E ele acho que gostou, ou foi simpático, né? Mas eu acho que esse é um bom gancho para o episódio de hoje, porque realmente eu até vou resgatar. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui. Plim, plim, graças ao milagre da edição, vocês foram poupados aqui de esperar uns 30 segundos enquanto eu carregava a página que eu estava procurando. Eu encontrei aqui uma coletânea de textos muito antigos, textos que eu tinha escrito em papel, que eu tinha escrito à máquina, que eu tinha escrito à mão, né, mas que nos primórdios da internet, para isso que isso não se perdesse, eu juntei e coloquei numa página que eu chamei de textos gratuitos. E eu estava procurando esse texto aqui, mas na verdade acabei achando outro. Eu vou ler esse daqui, tá bom? Acho que tem a ver com essa noção de você ter olhos para aquilo que é novo, né? De você estar com os olhos abertos para aquilo que muda, para aquilo que está diferente, para aquilo que não vai se repetir. Né? A gente normalmente vive num estado meio, sei lá, meio de zumbi, né? Um estado meio hipnótico em que você vai simplesmente vivendo em piloto automático. Né? Então eu sempre tenho uma câmera comigo e eu acho que isso... Bom, eu vou ler o texto para vocês, eu devo ter escrito isso 2025, agora há uns 30 anos, tá bom? O texto se chama Rios. Eu vou ler. Virou meu vademecum o livro do Milor, um que achei num sebo que é a minha ruína. Carrego-o sempre na mochila, assim como minha câmera. Um fardo extra para lá de questionável, tanto pelo peso quanto pela utilidade de ambos, no mínimo esporádica. O livro preenche os tempos mortos, poucos, com a câmera fixo flagrantes, raríssimos, mas uma câmera mesmo na bolsa se infiltra no olhar e subverte a visão. O visível se converte num mar de fotos, o movimento do mundo vira rio de onde se pescam cenas fugidias, a luz se saboreia como bebida rara e inebriante. A pessoa querida, então, tem 1000 caras em sucessão, todas dela, mas nem todas ela, qual escolher? E a foto imperdível que se perde a cada instante, escorre entre os dedos para nunca mais, e outras que surgem numa enxurrada sem fim. Se consigo aqui e ali belas fotos, isso é o de menos. O olho agora é outro, é bailarino. Meu coração e pensamento, esses bailam com Milor. É ele que me ensina o gesto claro, a dança alegre, o pensar fecundo, a lucidez. Eu injeto-o nas veias e cresce em mim discernimento. Uau, que legal, achei, esse texto aqui é um texto antigo, mas por coincidência o primeiro texto nessa página a coincidência é muito grande porque ele tem a ver com, não, é o segundo texto na verdade, me perdoem aqui, mas o primeiro texto que está aqui, eu já nem estava procurando por ele, mas está aqui, é um outro texto que acho que foi uma das primeiras coisas que eu resolvi escrever, era uma memória da minha infância, uma infância de quem cresceu no centro da cidade, e um belo dia os pais resolveram comprar um apartamento na praia, e eu me deparei pela primeira vez com o mar, eu nunca tinha visto o mar. Então tem um texto aqui que eu escrevi que é assim: tudo vem dali,
daquela brancura furiosa, rugindo em bocas imensas, engolindo a si mesma e saltando de novo, incansável. Banhando a cena, um sol inédito. Eu nunca havia visto a espuma do mar. Meus sentidos de menino conheciam cidades, roupas, luzes, não essa embriaguez. O corpo sem peso, o sal nos olhos, a água engolida e o chão que sumia pediam risadas que eu mal soube dar. E a espuma, joia que salta, faiscava na esteira das ondas. Fiz o que sabia e tentei pegá-la. A água fugiu entre os dedos. Tentei retê-la. A festa de bolhas cativa durou um segundo. No raso, a água que ia e vinha animava arabescos minúsculos a perder de vista. E o sol, absurdo, lavava meus olhos desentendidos. Tudo que em mim é sagrado vem dali, dessa revelação solar a um menino míope. Não sei se foi claro. Pô, essa daqui eu não contava, essa daqui eu nem lembrava dessa história, mas acho que é uma boa deixa para comentar, já que eu falei aqui dessa história de você ser turista no seu próprio espaço, de você ter olho para aquilo que é diferente. Isso me fez, acho que é uma boa deixa para introduzir aqui uma conversa que eu tive sem mais nem menos, eu não lembro exatamente porquê, antes mesmo de ir à feira, eu estava com uma ideia na cabeça e tinha a ver com a noção de beleza, a noção do que é belo. Não é? Vocês sabem que o Platão não é a figura mais popular aqui no Radinho, eu tenho uma birra danada com ele, eu já vou explicar por quê, eu espero que eu consiga explicar, né, por que eu tenho tanta birra, né, mas Platão diria que a beleza é uma coisa que faz parte de formas imateriais que existem muito além desse mundo, né, existem formas perfeitas. Essa sim é a grande beleza, beleza eterna, beleza que não muda. Né? Tudo que a gente vê aqui na Terra são simulacros, são cópias meio xing-ling, vagabundas, né? Meio falsificadas da grande beleza que existe num outro plano, num plano muito além desse mundo efêmero. E como é que você tem acesso a esse plano? Na cabeça de Platão, é um cara muito criativo, a ideia é que ele já tinha essa ideia de almas na cabeça, né? Falando, não, é o seguinte, quando a sua alma vai encarnar, né, ela atravessa esse mundo das formas, né? Só que você atravessa numa carruagem, uma carruagem que tem 2 cavalos, uma biga, por assim dizer. Né? Então essa biga, você está lá na biga, a biga tem 2 cavalos, um preto e um branco, já tinha racismo naquela época, só que o cavalo branco é o cavalo da razão, é o cavalo da razão, do logos, né? E o cavalo negro é o cavalo da paixão. Né? Agora, se você tiver um cavalo negro muito mal comportado, se as suas paixões prevalecerem, você vai dar muito trabalho. Né? Vai ser difícil gerenciar esse cavalo indócil e você não vai prestar atenção nas belezas eternas, nas formas perfeitas e divinas, e você vem para esse mundo com menos lembrança daquilo que é transcendente. Agora, se você, por acaso, né, tem um cavalo, as suas paixões, seu cavalo for um pônei, vai que seja, né, um cavalo bem mansinho, né, e a sua razão predominar, você consegue prestar atenção em tudo e você já vem para esse mundo com uma sensibilidade extraordinária para tudo que é belo. Ele provavelmente estava pensando nele mesmo, não sei se as paixões dele eram meia boca, eu não sei o que acontece, não é? Mas ele se achava provavelmente iluminado por essa experiência antes que a alma dele encarnasse as formas perfeitas e eternas, não é mesmo? E porque esse mundo aqui é só desilusão, é só decepção, as coisas azedam, estragam, fermentam, onde Deus nos acuda, não é? Então, pois bem, essa noção de beleza para Platão. Platão escreve sobre Sócrates, né? Sócrates também fica ali circulando por Atenas, né? E fica enchendo o saco de todo mundo, perguntando o que é justo, o que é bom, o que é belo, né? Tentando achar o quê? A essência das coisas, a noção de essência da coisa que realmente é, aquilo que não muda. Né, a ideia de que as coisas têm uma essência que não muda. Aristóteles tinha uma coisa parecida também, né? Você tem uma essência, a sua substância, isso não muda, e você tem coisas que são acidentes, que são acidentais. Né? Se eu engordei, se eu emagreci, se eu fiquei mais velho, isso são acidentes, são superficiais, mas a minha substância, porque obviamente ele está pensando de novo numa coisa eterna e que não muda, não é mesmo? Aliás, eu gosto dessa história do Sócrates, porque reza a lenda que ele estava atazanando todo mundo com essas perguntas chatas, e uma hora ele encontrou um sofista. O sofista é aquele cara que está ensinando retórica, está ensinando a arte do convencimento, né, para quem tivesse dinheiro para pagar, e da argumentação, e aí ele chega para um sofista e fala assim, ô sofista, defina o belo.
E aí o sofista faz a única pergunta que deveria ser feita nesse momento, que é quem? Quando ele responde quem, ele está dizendo que belo para quem, cara pálida, né? Porque ele está simplesmente jogando pela janela a ideia de que exista alguma beleza universal, que exista alguma coisa que agrade a gregos e troianos, né? Então essa resposta eu acho ótima, mas vamos sair um pouco da questão filosófica, porque felizmente a ciência avançou, apesar dos esforços em contrário, que só aumentam, né? Mas a gente entende hoje como que boas hipóteses para a beleza. Eu vou dar o link para a minha conversinha com o ChatGPT. Eu coloquei ali a minha hipótese e pedi para ele, né, ver aí se eu não estou delirando, mas parece que eu não fui o primeiro a propor isso. A ideia é o seguinte: nós estamos vivos num mundo, o mundo é muito maior do que a gente, não é? E aí com a evolução ajudou a gente a ter um cérebro, né? Esse cérebro ajudou a coordenar as coisas que vêm dos sentidos, né? E aí você tem os sentidos ali que estão recebendo sinais dessa exuberância que está acontecendo o tempo todo, que não para, né? E o cérebro está tentando dar conta de tudo isso, mas o cérebro tem limitações. O cérebro tem limitações, ele faz o que ele pode, ele não consegue dar conta de tudo, é muita coisa. Então ele tem alguns caminhos, né? Um dos caminhos possíveis, já que é tanta confusão, tanta informação, né? Isso porque os nossos sentidos também não absorvem tudo. Você não enxerga ultravioleta, você não enxerga infravermelho, você não ouve ultrassom, né? Pois bem, né? Os seus olhos também só conseguem registrar 30 quadros por segundo, 20 quadros por segundo, passou disso você não enxerga, né? E aí, mas abstraindo a questão dos sentidos propriamente ditos, o cérebro tem que de alguma maneira dar conta, e tem que dar conta rápido, porque senão você vai levar bolada nas costas, certo? Certo. Você tem que estar presente e conseguir reagir a tempo, então ele tem que fazer o que ele pode com o que ele tem. Uma das estratégias que para qualquer um que trabalha, sei lá, com ciência, é essa questão da compressão. Ok, você tem uma quantidade colossal, como é que eu comprimo, como é que eu torno isso um pouco mais gerenciável, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui diante de mim um painel de tecido. Se eu prestar atenção, é um tecido com zilhares de pontinhos, com zilhares de fios, é uma confusão, mas eu bato o olho e falo, é um painel de tecido. Eu comprimi. Para mim tá bom, isso já me ajuda. Se eu falo para você um painel de tecido bege, você inclusive consegue imaginar uma coisa parecida. Não é igual, porque você não sabe como é que é o meu painel, você nunca viu, né? Mas você consegue imaginar que é um painel mais ou menos bege, porque eu comprimi, facilita essas coisas. Se eu saio na rua e falo, eu tinha uma multidão, pronto, uma multidão, eu estou comprimindo, eu não estou dizendo peso e altura e RG e SIC de cada um, né? Eu não estou falando, não, basta, porque não tem como, né? Não tem como eu falar absolutamente toda a ficha completa de todas as pessoas que eu vi na feira. Não, assim, eu estou numa banca de alho, né? Eu falo, cara, tem alho. Aliás, eu uso uma palavra só para algo que é efetivamente plural. Tem uma quantidade gigante de cabeças de alho. Mas eu falo alho, eu vou na banca da banana, né? Não sei quando que aquela banana nasceu, quanto falta para ela estragar, mas para mim é banana. Então o que o cérebro faz, ele obviamente comprime. E outra coisa que o cérebro faz também, já que ele está sempre, coitado, no atraso. Perdão, quem manda comprar sementes de girassol na feira? Acabei de engasgar. Pois bem, o cérebro está sempre atrasado, coitado, então ele não pode passar alguma coisa velha para você. Tua consciência não pode ser o relato do que aconteceu a 1/10 de segundo. Ele tem que, de alguma maneira, trazer alguma coisa que pareça atual. Então, o que ele faz é previsões. Então, o cérebro está sempre prevendo o que vai acontecer, né? Quando ele apresenta para a gente a consciência não é exatamente um retrato da realidade, é o que ele imagina que a realidade seja nesse momento, porque ele, cara, na boa, ele está atrasado. Ele está sempre atrasado, ele está chutando o tempo todo. Por isso que a gente se equivoca, por isso tem ilusões de ótica. Mas é isso. Então, a nossa consciência funciona em cima de duas coisas. Compressão, ou seja, você generaliza, se simplifica, você comprime, você bota uma palavra só para significar uma quantidade gigante de coisas diferentes, porque você não dá conta da diversidade
pura, não tem como você lidar com a informação pura. É mais ou menos como você está na internet, tá tudo comprimido, as imagens vêm comprimidas em JPEG, em GIF, da WebP, vem com, sei lá, a VIF, os vídeos vêm MP4, HV, sei lá o que, vem tudo comprimido porque senão não dá. E a segunda questão é a questão preditiva. Ok, vocês já devem estar entrando em coma e eu juro que isso tem a ver com beleza. Porque uma das teses para aquilo que você acha bonito tem 2 pés também, não é um tripé, é um bipé. O primeiro pé é o seguinte, você consegue, de alguma maneira, comprimir. Então você olha um círculo, você fala, nossa, que bonito. Por quê? Porque é assim que o teu cérebro funciona, ele comprime as coisas. Né? Ele enxerga, quando você fala, o cérebro reconhece padrões, não é que ele reconhece padrões, ele impõe padrões para conseguir dar conta. Então você vê um círculo perfeito, você vê lá um retângulo, você vê uma fachada, você pode perceber que são normalmente coisas muito regulares. Isso o cérebro fica feliz porque dá pouco trabalho. Se fosse uma coisa completamente caótica, você fala, cara, eu não sei o que eu estou vendo, eu não tenho ideia do que eu faço com isso, eu não sei como eu comprimo, meu Deus do céu, que estresse, certo? Então quando você vê uma forma que você consegue comprimir, né, que ela mais ou menos coincide com a maneira como você comprime as coisas, em linhas retas, em proporções, em ângulos, e sombra e luz, isso dá um certo alívio, porque para o cérebro você fala, ufa, estou tomando aqui alguma coisa refrescante. A segunda questão é também a questão da previsibilidade, e aí a gente entra aqui num terreno que é interessante, que tem muito a ver com complexidade e teoria do caos. Não é? Se alguma coisa for muito previsível, você acha chato. Se eu falar, ficar assim, tum, 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 sem nenhum tipo de variação, isso é chato. Não é? Agora, se for completamente caótico, se for tsh, que é ruído branco, que não tem nenhum padrão, é só ruído branco, você vai achar insuportável também. Agora, se tiver numa corda bamba entre a previsibilidade e o caos, ou seja, é relativamente previsível, mas também tem um leve elemento de surpresa, né? Aquilo deixa você intrigado, será que eu estou entendendo, será que eu não estou? Aí isso estimula o seu senso estético. Então, quando você está ouvindo uma música, sei lá, está ouvindo Bach, certo? Tem um padrão ali que você começa a reconhecer, mas ele volta e meia brinca um pouco, tem um certo grau de surpresa, mas aí ele volta para o seu padrão, para a tua zona de conforto, aí ele brinca um pouco e volta, aí você consegue meio imaginar o que vai acontecer, mas aí ele pega, dá um passo para lá, outro passo para cá, você fica um pouco surpreso. Então, um dos fatores que isso, em música, para mim, acho que é o exemplo mais claro, né? Pode ser também em artes visuais, né? De repente você vai ver alguma pintura surreal, você vai ver um René Magritte, né? Parece uma pintura, o René Magritte então parece uma pintura super convencional até você perceber que tem uma coisa ali fora do lugar, né? O cara tem uma maçã onde devia ser o nariz, o cara está suspenso no ar, né? O cara desenha um cachimbo e escreve embaixo, isso não é um cachimbo. E aí pronto, tua cabeça pira, porque ela é uma mistura de previsível, é alguma coisa que realmente o teu cérebro tira de letra, é uma alegria, não dá trabalho nenhum, né? Mas por outro lado está introduzindo alguma coisa ali que sempre provoca com essa sensação de que, puxa, tem alguma coisa nova aqui que eu preciso aprender. Então isso, para mim, não sei se estou traduzindo da melhor maneira possível, uma maneira, não sou só eu falando, eu vou dar o link para o ChatGPT, ele tem todos os teóricos que apoiam esse tipo de teoria, mas o que a gente chama de belo é essa mistura de uma coisa que seja relativamente fácil de processar, relativamente fácil, né? E também que seja relativamente previsível, né? Com um certo grau de surpresa. Isso explica artes plásticas, isso explica poesia, isso explica o que você quiser em termos de, até mesmo de arquitetura, até mesmo de paisagismo, né? Se for tudo absolutamente igual, como a arquitetura comunista foi durante muito tempo, é um porre, é um negócio opressivo. Mas agora, se você vai para uma cidade como Veneza, para uma cidade medieval, que de repente você anda numa ruazinha, você não sabe onde vai parar, e de repente abre uma praça extraordinária, que você nem imaginava que tinha ali, essas surpresas e previsibilidade é o que tem a ver, é o que explicam a nossa sensação do que é belo. E eu acho legal a gente usar algo que remeta à nossa biologia, à nossa evolução, à maneira como a nossa consciência funciona, como o nosso software, o nosso hardware funcionam,
porque ele tira um pouco joga um pouco no escanteio essas noções meio platônicas, né? A beleza vem de Deus, a beleza é a perfeição, a beleza é uma forma inacessível, e se você por acaso tiver paixões, ou hormônios, ou ereções fora de hora, então isso vai atrapalhar a sua contemplação daquela beleza pura. Então, aí vem aquelas desculpas furadas, né? Você põe uma estátua de uma mulher nua, uma estátua clássica, né? Aí você fala, não estou prestando atenção na bunda, não, eu não estou interessado nos peitos, isso para mim são paixões vulgares, o que eu estou interessado na beleza das formas. Sei, sei. Mas voltando, tem uma questão interessante para mim, eu não sei se eu consigo contaminar vocês com isso, contagiar, porque na hora que a gente reconhece que o nosso cérebro, por incapacidade, por preguiça e por vício, ele vai tentar generalizar tudo, vai tentar comprimir tudo, né? Vai tentar tornar as coisas como se fossem repeteco, como se elas estivessem sempre se repetindo, a gente está perdendo justamente a essência da história, né? A substância da história. A substância da história é a ausência de substância. A essência do que acontece é que não tem essência, as coisas estão o tempo inteiro mudando. Eu não sou o primeiro a falar isso, mas está tudo em devir, está tudo em perpétua transformação. A gente não consegue acompanhar porque a gente tem limitações, né? O nosso cérebro, eu falo, olha, essa é a parede do meu quarto, essa é a parede do meu quarto, é a mesma parede há não sei quantos anos. Tem certeza? Na verdade, não, deve ter rachaduras, devem ter acontecido coisas. Essa é a pessoa com quem eu casei. Tem certeza que é a mesma ainda? Você ainda conhece o seu parceiro? Né? Quem aqui já não teve numa relação que uma bela hora, quando cai a ficha, você fala, desculpa, eu acho que eu não conheço mais essa pessoa. O que aconteceu? Não é que o que aconteceu, a gente que dorme no ponto. Né? A gente se ilude com essa história de essências, a gente se ilude com a história de substâncias, de alma eterna, de outros mundos, né? Porque, na verdade, isso para mim é um sinal de incapacidade, de impotência. Né? Quem é impotente sonha com um mundo que não muda nada, um mundo cristalino, um mundo eterno de luz e pureza. Não é que, imagina que coisa absolutamente boring. Eu não sei por que as pessoas querem ir para um lugar desse, porque ninguém aguenta isso por 5 minutos. Não é? Porque, veja, e acho que aí volto de novo para a questão de ter uma câmera comigo, né, e de estar sempre tirando fotos e estar prestando atenção, e aquele texto original. A questão para mim é ser capaz de perceber o que mudou, ser capaz de perceber o que é novo, ser capaz de perceber o que não era previsível, do que é algumas coisas são previsíveis, claro, tem algumas coisas são bastante regulares, mas elas são regulares se você não prestar muita atenção. Né? Se você prestar mais atenção, você vai perceber que tem sempre algum descompasso ali, alguma coisa batendo fora do bumbo, alguma coisa nova. A gente é capaz de viver nesse fluxo? Não. Eu sei que algumas drogas dão essa ilusão, eu sei que o álcool pode dar essa ilusão, né? Mas, na verdade, isso escorre entre os dedos mais ou menos como a espuma do mar, que eu comentei com vocês, né? Aliás, aquele texto do Renezinho na praia, engolindo água, né? Ficando com o olho ardendo pela primeiríssima vez, é justamente o choque de alguém que cresceu numa cidade onde tudo é perpendicular, onde tudo é duro, né? Onde tudo é estéril, onde você tem asfalto, onde você tem azulejo, onde você tem concreto, onde você tem vidro. Né? A gente, para justamente não dar trabalho para o cérebro, a gente justamente abaixa o volume de tudo que muda, de tudo aquilo que tem vida. A gente parece que só é capaz de ser feliz, né, num ambiente estéril, porque isso aí não dá trabalho nenhum, não tem surpresa, você não quer surpresa. Né? Você não quer surpresa, você quer não quer que apareça uma barata, uma aranha. Não pode ter nada disso, não pode aparecer um mato, não pode aparecer uma flor. Não, a gente fica num ambiente que parece essa coisa platônica, né, uma coisa que aparentemente não muda. Não é? A gente aliás, a química inventou, acho que a primeira coisa forever que a gente conseguiu criar foi lixo, não é? A gente conseguiu criar lixo que não acaba nunca mais, esses químicos para sempre, forever chemicals, esses químicos eternos. Aliás, vou dar um link aqui para uma reportagem que minha mulher chamou minha atenção hoje, porcos azuis celestes, mais do que azul, porcos neon. Não, eu não tomei nenhum alucinógeno, realmente é um porco, é um bicho feio pra caramba, é um porco selvagem,
né, que o cara abateu o porco, não sei exatamente por quê, mas quando ele cortou a pele do porco, o porco era azul por dentro. Ele era um porco vulcano, ele era um porco alienígena, mas quando eu digo azul, é azul, azul claro, vibrante. O que aconteceu? Pois bem, o que acontece, descobriram finalmente, é que existe um tipo de raticida de veneno para rato, que é bastante popular, que, para evitar que as pessoas misturem aquilo com sucrilhos, ele é azul brilhante. Ó, então, o rato não percebe, o rato não vê que é azul, não tá nem sei se ele enxerga azul, não sei. Né? Então, eu sei que o rato come e uma bela hora ele vai morrer. Ele morre de uma maneira horrível, ele vai ter hemorragia, não é que ele cai duro, ele vai ter hemorragias internas e em algum momento ele vai estar fraquinho e algum predador vai comer. Então, o que acontece quando o predador come, o rato que comeu o veneno azul, vamos imaginar que um porco tenha comido 10 ratos com veneno azul. Então, o porco acabou de conquistar, em um dia só, 10 vezes a concentração de veneno azul que tinha no rato. Se ele continuar fazendo isso, como esse é uma substância que o corpo não elimina, o porco vai ficando cada vez mais azul, até ficar uma completa aberração, porque eles usaram um corante que não vai embora nunca mais. E agora eles descobriram que 80 e tantos por cento dos ursos da Califórnia também estão contaminados com essa coisa azul, né? Porque alguém não parou para pensar se tinha algum problema em você fazer alguma coisa que não desaparece. Aliás, já que a gente está ouvindo passarinhos aqui ao fundo, eu lembro que na minha infância, acho que foi quando lançaram aquele livro, A Primavera Silenciosa, né, um livro bastante importante na questão ambiental, uma professora contou uma coisa que eu nunca esqueci, né? Imagina que o agronegócio, né? A gente acabou de fazer uma entrevista, uma conversa com a Mariângela Hungria, né? Mas vamos imaginar que antes da Mariângela Hungria, né, os agricultores usassem DDT, ou usassem algum tipo de pesticida horroroso, tá? Então você borrifa aquilo à torto e direito, aquilo vai parar em tudo quanto é canto, aquilo vai escorrer, vai cair na água, né? Aquilo vai cair na água, aquilo provavelmente vai contaminar criaturas microscópicas. Essas criaturas microscópicas estão com uma dose, vamos chamar de 1. Aí vem o peixinho e come 100 dessas criaturas microscópicas. Que beleza, o peixinho comeu, como essa substância, ela acumula, ela é cumulativa, então se ele comeu 100 criaturas de 1, ele comeu 100 doses daquele negócio. E agora, de repente, vem um peixe maior que vai comer 10 desses peixes que tinham comido 100. Então o peixe maior acabou de ingerir 1000 vezes aquela unidade. Agora vem um passarinho que vai comer 10 desses caras que tinham comido 1000. Então o passarinho vai ter 10.000. Então, veja, é um efeito multiplicador, porque você introduziu no meio ambiente substâncias que o meio ambiente não sabe o que fazer com isso, são completamente alienígenas, elas são, que beleza, ela dura para sempre, não é mesmo? Vamos cobrir o meu sofá com Scott Guard, né, porque assim ele nunca vai manchar. Pois bem, então o DDT, o que ele acabou fazendo, ele acabou prejudicando a reprodução dos pássaros. Ninguém sabia por que tinha menos passarinho cantando, do silêncio danado, devia ser uma sinfonia, uma orquestra. Né? E quando eles foram perceber, os cadáveres de passarinho estavam com uma quantidade colossal de DDT, porque aquilo foi empilhando, aquilo foi acumulando e aquilo não degrada. Né, e isso acabou prejudicando a reprodução dessas criaturas. É por isso que alguns pesticidas acabaram sendo banidos, ainda falta banir outros. A Mariângela Hungria tem bastante trabalho pela frente, né, para substituir tudo isso por coisas biológicas. Mas tudo isso para chamar a atenção, eu teria outros assuntos, mas acho que eu vou continuar aqui nessa questão da beleza. Podia falar de inteligência artificial, podia falar de tantas coisas, mas eu acho que para mim tem... Como eu acabei de vivenciar isso na feira, né, esse pequeno momento, essa pequena anedota que me fez lembrar aqui também de experiências de alguém que vem de uma experiência de infância completamente urbana, completamente, com uma selva de pedra, né, e de repente cai de bunda, cai de cara, cai de boca, né, numa exuberância de um dia de verão na praia. Né? E aí você percebe, uau, o mundo é muito maior do que eu imaginava, tem muito mais coisas, eu não consigo dar conta, as coisas me escorrem entre os dedos.
é nessa hora que acho que a gente vale a pena a gente resgatar o que é uma boa noção de beleza. Desculpa Sócrates, desculpa Platão, né, mas essa história de ficar desconsiderando esse mundo porque ele é imperfeito, a ideia de imaginar que todos temos que ir para um mundo perfeito, eterno, melhor e sem nenhum tipo de defeito, onde nada muda, cara, isso não é superior, isso na verdade é impotência, isso na verdade é medo. Isso, na verdade, é incapacidade de você se entregar e de você abraçar e de você simplesmente mergulhar, deixar que a onda, né, jogue você para baixo e você enche a boca de sal e os olhos de espuma. Né? É esse medo de reconhecer que o que está aqui, o que está lá fora é muito maior do que a gente. Algumas coisas realmente a gente consegue entender um pouco, outras coisas nos ultrapassam, mas eu acho que essa noção de beleza que mostra um pouco de que maneira o nosso cérebro, o nosso corpo está fazendo o que ele pode para conseguir dar conta dessa diversidade infindável, né, essa coisa que começou e nunca mais parou, né, eu acho que isso me faz amar o mundo melhor, me faz amar as coisas melhor, me faz ver mais coisas que eu normalmente não veria se eu tivesse preso aos meus pensamentos. Né? E os nossos pensamentos são sempre, ainda mais, né, se o cérebro comprime, se o cérebro é um mecanismo preditivo, né, os nossos pensamentos estão sempre um passo atrás, são sempre mais pobres do que tudo o que acontece à nossa volta. Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês nessa sexta-feira. Espero que tenha valido a pena. Vou dar o link aqui para as fotos que eu fiz na feira. Né? Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda.